Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o encontro de Marte e Vênus no signo de Aquário. Não faz muito tempo, eu até falei disso sobre isso no vídeo, do encontro deles no signo de Capricórnio. E Plutão estava nessa dinâmica. E foi justamente quando se deflagrou esse conflito lá entre Rússia e Ucrânia, né? E agora, né? Qual é a energia de Aquário? O que esses dois planetas podem significar no sentido da liberdade, né? No sentido da energia de grupo? Vênus vai ficar de 7 de março a 5 de abril e Marte de 7 de março a 15 de abril. Olha eles dois aqui no céu, né? Que maravilha. Muito bem. A energia de Aquário é de grupo. Tem a ver com a consciência universal. Antes de Urano ser descoberto, que agora é o atual regente, quem regia Aquário era Saturno. E na alma, quem rege é Júpiter. E veja que a gente está vendo se expressar muito essa energia coletiva com esses protestos contra a guerra, né, que está acontecendo lá no leste europeu. E Aquário tem sempre os dois lados, como todos os signos e arquétipos. O lado muito interessante de Aquário é a revolução, é a liberdade, a pegada humanitária, o amistoso, o desprendimento, a vanguarda, a mudança, o criativo, o inesperado, o inventivo, a camaradagem. O lado difícil dessa expressão é a desobediência, a rebeldia, o sectarismo, terrorismo, desagregação, ruptura, distanciamento, descompromisso, separatismo, inimizade e extremismo. Então veja que Marte e Vênus estão dinamizando todas essas energias. Saturno também está ali em Aquário. Nós vamos ver. Quando eu comento aqui que um signo ou um planeta pertence a um determinado raio, para vocês terem uma ideia, segundo Alice Bailey, raio é um termo aplicado a uma força ou a um determinado tipo de energia que enfatiza a qualidade que exibe tal força. Então, o raio não é exatamente aquela manifestação da natureza, né? Mas é um prisma, é uma gama, é um leque de energias. E Aquário, ele vibra no quinto raio, que é a energia da ciência e do conhecimento concreto. Por isso que Aquário tem a ver com a investigação, com o método científico, com os pesquisadores, com o trabalho em laboratório. O único perigo, mais uma vez, é com os extremos, porque muitas vezes a ciência pode virar uma religião. E assim como a religião é feita de homens imperfeitos e que podem errar, a ciência também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os pesos e medidas, não é? Porque, veja, olha a ilusão desse quinto raio da ciência manifestado em Aquário, não é? A ilusão do materialismo, do excesso de ênfase na forma, a ilusão do intelecto, do conhecimento e da definição, a ilusão da segurança baseada num ponto de vista estreito, a ilusão da forma que esconde a realidade, a ilusão da organização, do externo que esconde o interno. Então, a gente tem que observar isso, né? Como é que essas energias estão se manifestando, de uma maneira construtiva ou não. Vênus, ele é um planeta que lida com a energia amorosa. Vênus tem a ver com a liga, com as relações humanas, afetivas e também materiais, porque Vênus tem a ver com a energia monetária. E no sistema energético, nos nossos chakras,
Vênus rege aqui o chakra cardíaco, que tem a ver com o centro do amor e sabedoria nas relações emocionais. Então é aqui que vibra essa energia amorosa, né? Que a gente volta aqui para o coração. Contudo, Vênus rege a glândula timo, que é muito importante. Antigamente se acreditava que ela desaparecia depois da primeira infância. Na verdade, ela só atrofia a sua forma, mas a função continua. A glândula thymus em grego, thymus quer dizer energia vital. Veja que ela é aqui nesse centro, né? E o timo é uma parte importante do sistema imunológico. Timidez, intimidar, íntimo, intimidade, quando os timos se encontram num abraço. E era tão importante isso na antiguidade que Platão escreveu no livro A República sobre isso, né? Ele citou a Timos, que ela é a parte da alma que denota o orgulho, a indignação, a vergonha e a necessidade de reconhecimento. Será que nós estamos todos muito intimidados? Estamos perdendo essa nossa capacidade de se indignar? E uma vez ele cita que os soldados precisavam ter vigor físico e ser dotados também de timos, da capacidade de se comportar gentilmente com aqueles conhecidos e agressivamente com aqueles desconhecidos. Vocês lembram que o Tarzan fazia assim, né? Aqui mexendo com o timo, com a vontade, com a nossa força. Experimenta massagear aqui o timo, né? A gente cresce, a gente enfrenta qualquer situação. É muito interessante. E quando a gente está com timidez, quando a gente está com baixa confiança, a gente faz o contrário, né? A gente não se apresenta. Muito bem. O metal correspondente a Vênus é o cobre. E o cobre é muito interessante, porque ele é um grande condutor de eletricidade. Ele é muito importante na indústria. E justamente a estrutura dele eletrônica, ele tem um elétron orbital que faz as ligações. Então ele faz o link, ele a liga. E Vênus faz isso na astrologia. Vênus é o planeta da energia amorosa e das relações humanas e sociais. Ele tem a ver com a arte, né? E Marte? Marte tem a ver com a energia do guerreiro, da conquista, da coragem, que vem de cor. Coragem é agir com o coração, com o consentimento interno. O chakra regido por Marte é esse sacro sexual. Ele tem a ver com a nossa vitalidade, com a nossa criatividade, além da força da sexualidade, não é? E a glândula regida por Marte é a suprarrenal, que justamente ela produz adrenalina, que é esse hormônio que nos faz ou lutar ou fugir. E também produz o cortisol, que é o hormônio para lutar contra o estresse, né? Também trabalha muito com a nossa imunidade. E o metal de Marte é o ferro. E o ferro era muito importante na antiguidade porque antes de se trabalhar com o ferro terrestre, se trabalhava com o ferro meteórico, que ele caía do céu. Então ele tinha um componente mágico. E o ferreiro também era visto assim. O ferreiro, tal qual o minerador, eles eram nômades. Eles iam atrás de onde estava esse ferro meteórico. Em muitas tribos, esse ferro era preparado até com sangue, né? Em alguns rituais. E veja que a gente tem ferro no sangue e o ferro no núcleo do nosso planeta, né? Então, os ferreiros, eles eram conhecidos como senhores do fogo. A eles era também otorgado o dom da cura. Eles tinham um status tanto quanto ou mais elevado do que um xamã, né? Então, por quê? Porque eles
eles lidavam com esse metal que eles achavam que era sagrado. E mais sagrado ainda quem tinha condições de moldá-lo, não é? E era tão importante que os beduínos acreditavam que se o guerreiro forjasse a sua própria espada, ele seria invencível na guerra. Pois então, agora a gente vai compreender um pouco essa dinâmica de Vênus e Marte em Aquário neste contexto atual de conflito, de guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, para começar, é importante saber que sempre existem dois lados da questão. A guerra é incompreensível, inadmissível, inaceitável. Agora, não tem só um santo e nem tem só um diabo. Lembre-se muito dessa carta daquele jogo Illuminati que fala justamente sobre isso. Meias verdades, situações que aparecem ser uma coisa e são outra, ou seja, a desinformação. E a gente está vendo isso bastante, não é? Então, lembrando o que Kai Bailon diz, são um dos 7 princípios desse universo. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o sábio, ele vê o pêndulo do relógio para lá e para cá. E ele vê todo o movimento, para a direita e para a esquerda, para um lado e para o outro. Só que ele está acima disso. Ele não vai se desestabilizar com esse movimento. Ele vai observar e ver o ritmo desse movimento. Eu sei que é difícil a gente não tomar partido, mas a gente tem que tomar cuidado com essa polarização, né? Que pode fazer muito mal para a gente. Aqui está um mapa onde podemos ver Marte em conjunção a Vênus, em Aquário, e Saturno também. No dia 22 de março, a chapa vai ficar quente, porque Marte vai formar quadratura com Urano. Urano é o regente de Aquário, onde esses 3 estão. Ou seja, ele é o dispositor, ele é o dono da casa onde estão essas 3 visitas. E o visitante vai se indispor com o dono da casa. Esse é um aspecto de ruptura, de extremismo, de violência. O que essa energia em Aquário chama? Decisões em grupo. E a gente está vendo reunião da ONU, reunião da OTAN, reunião com aquele estadista. Né? Por quê? Porque pegou uma coisa conjuntural. Aqui nas cartas também a gente pode identificar esse líder que está tomando tomatada, ovada, né? Essa carta se chama O Banimento. Aqui pode representar o Putin, a situação que o Putin está vivendo, porque ele está sendo o demônio, não é? E o nó do norte dele, que é a tarefa dele nessa vida, está a 18 graus de Aquário. Daqui a pouquinho, esses planetas vão alcançar esse nó do norte. E ele vai ter que cumprir algo que é o destino dele. E essa outra carta aqui pode representar o Zelensky, né? Porque ele é um líder carismático, né? Jovem, acostumado com o público, e ele tem o Sol e Vênus a 5 graus de Aquário, então ele está recebendo esse trânsito de Vênus-Marte e também Saturno já passou por aí. Tá? E no dia 28 de março vai ter uma lua em Aquário que vai dinamizar muito esses planetas nesse signo, né? E justamente Urano ainda nessa dinâmica de ruptura, de desagregação.
de situações de mudanças extremas, né? Então, trabalhando muito com as saídas criativas. Então, veja, essa força de Marte, ela é comparada na alquimia com o lobo no alambique. O lobo é um animal que tem a ver com Marte. Então, tem uma passagem que é a que o lobo devora o rei. A gente pode ver isso aqui. Então, veja, imagine a contenção de forças instintivas, passionais, criativas e que precisam ser transformadas. E se contidas, vão vazar de alguma forma e causar estragos. E se estiverem à solta, podem causar muita destruição. É isso que está acontecendo agora nessa guerra. Aliás, em todas as guerras, né? Então, algo já foi deflagrado, já foi disparado e agora a coisa precisa ser depurada. O lobo, animal ligado a Marte, representa a natureza do desejo no alambique, que estará lá queimando todas essas paixões primitivas através do conflito. Marte pede ação, há que se fazer algo, ou ter a força para não agir. Então é um momento muito delicado para a humanidade, não é mesmo? Nós estamos vendo, ainda mais nessa guerra de versões. Então o que acontece? Toda a problemática está sendo com relação à OTAN, ali no leste europeu, aos arredores da Rússia. A OTAN ela foi criada na época da Guerra Fria, porque os Estados Unidos tinham muito medo da União Soviética, de uma invasão e uma série de coisas. Aí depois que a Guerra Fria acabou, a OTAN perdeu o sentido. Só que não, ela continuou e continuou cada vez mais espalhando as suas bases e cada vez mais próxima ali à Rússia, né, e aos países ali daquele bloco russo. Isso começou a incomodar muito o Putin, né? Como um governante, está vendo as coisas chegarem a um termo que não é muito legal. Essa carta aqui fala da cúpula, e realmente é muito ingênuo quem acredita que as coisas não estão sendo jogadas ali, de cartas marcadas, né? Repartições e acordos. Tem muita coisa acontecendo aí nos bastidores. Então a Rússia ela tem uma agenda conservadora, tradicional. E ela estava vendo a Ucrânia com uma agenda liberal, da qual ela não estava achando compatível. E cada vez mais a Ucrânia querendo fazer parte da OTAN, isso começou a trazer uma série de situações desagregadoras, rebeldia, separatismo e uma série de coisas ali por conta dessa situação. E por conta das sanções que a Rússia está recebendo, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Veja que o barril de petróleo atingiu $130, é muita coisa. E a Europa toda endividada, toda problemática, já vindo de várias crises, inclusive essa sanitária, está aí afundando com toda essa situação também. É uma nova desordem mundial, como a gente está vendo. Precisa ter o plano B, e eles têm o plano B. Essa carta escrito EPA fala sobre a importância das usinas nucleares, o poder de quem tem uma usina nuclear. Olha que interessante. E mal a gente está saindo de uma crise, a humanidade traumatizada com a pandemia, vem uma crise econômica e vem essa guerra, né? E parece que também da noite para o dia essa pandemia acabou, né? Tudo só está dando lugar a esse conflito. Existem protestos legítimos, mas parciais. Tem que ver os dois lados da situação. E essa outra carta diz que resistência é inútil, ou seja, a agenda, os planos estão sendo cumpridos, não é?
A América, né, os Estados Unidos, que preza pela liberdade, geralmente ele é a fonte da intriga, né? Ele põe todo mundo para brigar, para atender os seus interesses e em nome de posturas e causas nobríssimas, né? E a nossa história está sendo reescrita e até mesmo esquecida. As pessoas estão pensando que isso que está acontecendo lá no leste europeu é da noite para o dia. E não, isso é um movimento, isso é um processo que vem vindo e que está estourando agora, né? Então, não tem santo, não tem lado imparcial. O Putin não é o diabo que pintam e o Zelensky não é o santo imaculado. E isso vale aqui para as nossas situações políticas no Brasil. Esse Marte e Vênus e Saturno em Aquário, eles vão mexer muito com isso, com a nossa capacidade de trabalhar com a nossa liberdade, né? E com a nossa liberdade de expressão, mas não uma pseudo-liberdade, não é? As coisas elas estão de fato muito complexas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não tomar um partido, para lidar com o lado mais elevado desses planetas, né? Trabalhar o nosso timo, né? A nossa energia amorosa, a nossa energia guerreira, Marte, defender a verdade, o que é verdade, mas sem ser bucha de canhão, sem se estraçalhar, sem tomar um partido de uma maneira cega, porque na verdade as energias de Aquário nos chamam para esses processos criativos, fraternais, né? Mas também para o lado separatista, para o lado sectário. Então a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Com esses tempos. A chapa vai ficar quente, né? Vai ter muita situação ainda desagregadora. São nesses momentos de guerra que o ser humano mostra o seu melhor e o seu pior. Então, vamos ficar, na medida do possível, sem tomar partido, vendo os erros e as justificativas de todos os lados. Repito, guerra nenhuma se justifica, morte de ninguém. Mas não tem santo nessa situação. Tem muitos interesses econômicos, estão querendo fazer de uma pessoa um bode expiatório. E o pior de tudo é lançar essa animosidade para o povo. O povo russo, o povo chinês, o povo venezuelano, o povo ucraniano. O povo não tem nada a ver com isso, com o que está acontecendo nessa situação. É também massa de manobra, vítima, bucha de canhão. Então a gente precisa tomar muito cuidado para que esses valores aquarianos não acabem se deteriorando mais ainda, ao invés da gente elevar essa situação e colocar todo mundo na mesa, porque a energia é de grupo. Ok, meus amados? Eu agradeço aí mais uma vez a companhia e vamos elevar nosso pensamento, né? E vamos ver as coisas de uma maneira mais imparcial, né? Porque as coisas nem sempre são como nos apresentam. Ok? Até breve.